Capítulo 5. Estoure as bolhas. Quando descobrimos a existência dessas bolhas, é natural que o desejo de dominar cada uma delas se apodere do nosso ser, afinal. Elas têm nos aprisionado durante décadas. Isso acontece, inclusive, de maneira muito sutil, então a nossa vontade é estourar cada uma delas para experimentar uma vida de verdadeira liberdade. No entanto, estourar bolhas não é um processo simples e, muito menos, rápido. Para que isso aconteça é necessário se tornar maior que a bolha. E isso se dá apenas quando crescemos de maneira exponencial, a ponto de aquele espaço ocupado por ela se tornar insuficiente para nós. Porém, mesmo quando atingimos uma envergadura suficiente para estourar uma bolha, ela não deixa de existir e nós não escapamos totalmente de outras. Isso acontece porque, quando entramos no processo, nos conscientizamos da necessidade de nos livrar das dominações e começamos a estourar as bolhas que nos aprisionam, descobrimos esse novo problema, isto é, ao mesmo tempo em que uma delas se estoura e nos libertamos, outra se forma e novamente somos aprisionados. Portanto, trata-se de um processo contínuo de libertação e transformação. Nesse caso, o mais importante é a direção que assumimos após estourar uma bolha, se para a horizontal ou para a vertical. Quando uma bolha furada horizontalmente, aquele que conseguiu a façanha, apesar de ter conquistado um grande feito por se ver livre de uma prisão, em pouco tempo cai em outra igual e permanece no mesmo ciclo. Porém, se a bolha for rompida na direção vertical, significa que a pessoa vitoriosa entendeu o movimento necessário para que isso aconteça e, dessa forma, ela começa a superar as demais bolhas até ficar por cima de todas. Quem estoura bolhas para a horizontal continua vivendo os mesmos ciclos, pois migra para uma bolha semelhante. Agora, quem estoura na direção vertical começa a escalar e a superar diferentes bolhas, até conseguir se posicionar acima delas. Entenda, nós estouramos bolhas exclusivamente para nós mesmos. Esse romper é individual. Cada um é responsável pelas próprias decisões e nem todos vão entender ou querer sair das bolhas em que vivem. E mais, quem atingiu maturidade suficiente e quer romper suas bolhas precisa estar atento às pessoas presas a elas, porque sempre vão tentar parar quem já se considera livre. Isso acontece porque quando a mensagem é disseminada, alguns a compreendem muito mais rápido que outros. Dessa forma, os livres não permitem mais serem dominados, apesar das tentativas. Lendo este livro, você está tendo acesso a códigos que a maioria das pessoas nem sonha conhecer, porque o que as impede de alcançá-los são justamente as tais bolhas que cegam o entendimento de quem vive nelas. Neste momento, você tem a oportunidade de ficar acima dessas bolhas e ser livre, viver a vida de forma plena, lançando a boa semente e colhendo frutos poderosos para desfrutar do que há de melhor na Terra. A sua vida é a completa liberdade, basta que você acesse os códigos e fure as bolhas verticalmente. Pegue este código. Só governa quem está por cima das bolhas. Você alguma vez já parou para pensar no motivo que leva as pessoas a defenderem com unhas e dentes uma ou outra bolha? É como se todas essas esferas aprisionadoras se transformassem em objetos de estimação, daqueles que não se pode ao menos tocar, tamanho o seu poder dominador. A política e a religião são exemplos claros do que estou afirmando. Pessoas morrem por aquilo em que acreditam, e isso mostra claramente que estão enclausuradas dentro de uma bolha, sem condições de questionar ou de contradizer argumentos defendidos ali. Porém, é muito importante que isso fique bem claro para que ninguém diga que nunca foi informado. Apesar de essas bolhas funcionarem como uma engrenagem, nenhuma delas deveria ter o poder de se transformar na vida de alguém. A vida é insubstituível. Jamais se deixe dominar, faça perguntas, use a sua capacidade de questionar, busque a verdade, mergulhe na fonte da água da vida. E se farte. Pense em todos aqueles que mais dominaram na Bíblia. Josué, José, Salomão, Daniel. Se você ler a história de cada um deles, entenderá que todos acessaram os códigos diretamente na fonte, e por isso governaram. Você também nasceu para governar, deste modo, a fim de concretizar seu propósito, precisa acessar a fonte, conhecer as bolhas da vida e, acima de tudo, se tornar maior que elas. Para isso, é primordial ter conhecimento do meio em que você está inserido e do seu teor de envolvimento com ele, para assim, ciente do seu pertencimento, começar a agir para ter condições de romper. O ser humano, apesar de não ter sido criado para viver em bolhas, permanece nelas, porque o cérebro não gosta de tomar decisões, ele trabalha para que o corpo não sofra. E como estourar bolhas exige foco e atenção redobrados para identificar o problema, o cérebro, quando precisa tomar uma decisão, elege outra pessoa para fazê-lo. Isso também acontece porque as pessoas são inseridas no sistema como se fossem meras peças. Como eu gostaria que você soubesse o seu valor.
Eu falo, ensino, fico nervoso para chamar a sua atenção para isso, mas há tantas pessoas que não ativaram sua verdadeira identidade ainda, simplesmente porque não acreditam na obra da criação de Deus. Um adulto que vive debaixo da autoridade da mãe ou do pai não vai dar conta de dominar nada. Entenda, o grande feito dos pais é treinar os filhos para que eles desejem e lutem, para que no momento devido saiam de casa, sejam capazes de cuidar da própria vida. Governem sobre todas as coisas, prosperem e desfrutem. Você precisa entender isso para deixar de ser escravo. E, para entender, é preciso sair e descobrir o que está por trás dessas bolhas. Porque, na verdade, é justamente isso que interessa. Para que aconteça a expansão e a dominação, você tem que sair de dentro das bolhas. Só estoura a bolha quem não é mais peça do sistema. E não é apenas isso, além de vivermos aprisionados por essas bolhas, também somos pessoas emocionalmente bloqueadas, e isso independe de boa índole, de honestidade ou de sermos pessoas transparentes. Os bloqueios emocionais dificultam ainda mais o desempenho de cada um no cumprimento do seu propósito de vida. É comum e natural, eu diria, existirem pelo menos 25 bloqueios básicos nas pessoas. O que prejudica, assim, excelentes oportunidades de realizar algo bom e útil, não são capazes de fazer o que precisa ser feito porque tem medo do que os pais ou outras pessoas vão pensar a seu respeito, ou seja, elas sofrem do bloqueio chamado necessidade de aprovação. Anote este código. Furar bolhas. Desbloqueia crenças. Esse bloqueio paralisa nossas ações porque nosso cérebro questiona o tempo todo sobre o que o outro vai pensar a respeito de nossas ações. Por vezes, a pessoa tem a oportunidade de pegar o microfone e falar daquilo que está dentro dela e não faz porque acha que tem medo de falar, quando, na verdade, ela tem medo de falhar em público. Se você é esse tipo de pessoa, tenho apenas um conselho para dar: o que você sabe e guarda para si, mesmo que pouco, é remédio para quem está morrendo nos dias de hoje. Por isso, pratique e transborde. Fale e saia dessa bolha, por favor. Contudo, podemos perceber que há uma bolha dentro da outra. E, mesmo quando conseguimos nos livrar das menores, ainda estamos dentro das maiores porque, automaticamente, entramos nelas. E aí está um importante detalhe que eu ainda não havia revelado: é possível sair da última bolha. Talvez alguns não acreditem, porque é isso mesmo que acontece, nem todos acreditam, mas temos a promessa de que o nosso corpo será glorificado. A alma será salva e o espírito, que está pronto desde a fundação do mundo, chegará ao ápice. Isso é bíblico e vai acontecer, não tem como não ser verdade. A cena é esta: a alma sendo salva e o corpo glorificado. Nesse dia, as pessoas vão romper, ou não, a bolha maior. Mais uma vez, o nascimento da minha filha me fez observar o comportamento dela e a quantidade de coisas que ela precisou aprender a partir dos primeiros instantes de vida. Ela tomou banho, chorou porque estava com fome, aprendeu a mamar e a dormir sozinha. Eu fui contando e ela teve mais de 20 aprendizados, somente nas primeiras 24 horas. Por décadas não foi possível estudar o cérebro dos bebês porque eles não ficavam quietos durante a tomografia. No entanto, assistia um documentário em que especialistas estudaram muito o comportamento do bebê dentro da mãe e descobriram que eles já nascem esperando o que vai acontecer, não é uma surpresa para eles. O que acontece com a mãe durante a gravidez vai sendo gravado no cérebro. Até as crises e os problemas que acontecem com a mãe ficam gravados no cérebro da criança. Dessa maneira, podemos observar que o cérebro não é mais uma folha em branco, ele já tem uma predisposição. O que aprendemos diante disso é mais um código valioso. Afinal, se já sabemos que vamos dominar porque nascemos preparados para isso, o que acontece? Porque o ser humano, mesmo não tendo sido criado para ficar em bolhas, permanece nelas por anos, décadas ou a vida toda. Precisamos entender que para dominar é preciso romper as bolhas. O segredo é estourar todas as bolhas. E para que isso aconteça, você precisa se movimentar, ir para outros lugares, fazer amizades novas e aprender a questionar. Questione tudo e haja de maneira diferente do habitual. Deus chama você para o movimento e para a liberdade. Vá contra a paralisação que as bolhas geram e toque o terror na terra. Governe. Por isso, o melhor sempre é sair de todas as bolhas e depois criar um ecossistema. Esse é o assunto do próximo capítulo, para que nenhum país e nenhuma outra bolha consiga pará-lo, aprisionando seus pensamentos, desejos e impedindo que suas ações gerem os frutos previstos. A partir do que você leu até aqui, reflita e responda: quais bolhas você já conseguiu estourar? Que atitudes você vai tomar para não se fechar nem se permitir dominar pelas bolhas?
Da vida?